Sejam bem-vindos à quarta aula do curso de História Social, organizado em conjunto do LAPET e o professor Igor. É um prazer receber vocês aqui, professor Igor, professor Cristiano. Muito obrigada pela presença. Eu vou dar alguns avisos iniciais, né, falar um pouquinho sobre a questão do LAPET, né, como que vai funcionar hoje, lista de presença. E no final eu repasso essas informações e tiro alguma dúvida, né, se o pessoal quiser deixar, é só colocar no chat, vou estar no chat também atendendo, tá bom? Inicialmente, quero falar sobre a lista de presença. Eu peço que todos assinem, a lista vai passar depois da fala do professor, né? Geralmente a gente sempre passa nesse horário. Então, 3 horas e 20, por aí, eu vou estar passando essa lista e vou estar repassando ela até o final da palestra. Queria avisar algo que eu já falei na aula passada, mas reforçar que depois da fala do professor, mais ou menos nesse horário, de 3 horas, 3h20, nós não vamos estar aceitando mais pessoas na sala, né, justamente porque a gente entende que não tem sentido, né, da pessoa entrar nesse horário se ela já perdeu a palestra, se ela já perdeu o principal, inclusive já perdeu um pedaço do debate que ocorre após a fala do professor. Então, a gente vai começar a funcionar dessa forma. Tá? O segundo aviso é em relação às redes sociais, vou estar colocando aqui no chat, para vocês seguirem nossas redes sociais, né, direto a gente posta evento, palestra, cursos, né, esse não é o primeiro curso que a gente oferece, então, assim, cursos gratuitos muito interessantes e que vocês vão poder participar, então, peço que fiquem atentos às redes sociais também. E o terceiro aviso é em relação à participação no grupo, nós temos 3 modalidades de participação, uma que é mais geral, que se refere ao registro no grupo, né, do CNPq. Quem quiser ter o nome registrado lá, para poder colocar no Lattes, para poder participar dos eventos, né, e ter isso registrado no currículo, é só enviar nome, CPF e link do currículo Lattes para o nosso e-mail, tá? Quem tiver interesse pode sinalizar aqui no chat, que a gente vai conversar, vai entrar em contato. No mais é isso, agradeço novamente a presença dos professores, a presença de todos, e passo a palavra para o professor Igor. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado, Lucas, que eu acho que também está no suporte aí. Eu acho que sem vocês a dinâmica seria um pouco diferente. Mas é bom esse nosso engajamento para a gente poder colaborar e chegar num resultado interessante. Queria agradecer especialmente a todos que estão participando. A gente já está indo já para o 4º encontro. Espero que todos nós possamos ter aprendido bastante, né, nesses diálogos, nessas discussões que foram tidas ao longo desses dias. E a gente vai continuar evoluindo dentro desse propósito do curso de História Social. Queria agradecer especialmente ao professor Cristiano, que prontamente, quando eu lhe fiz o convite, ele aceitou e foi fundamental para que eu tivesse coragem para ir para frente com esse curso. Não só ele, mas o professor Zé da Assunção, todos que participaram. Mas, professor Cristiano, te agradeço realmente de coração. Foi muito sempre solícito, educado, sempre me respondendo com todo carinho possível. Queria apresentar um pouco da história acadêmica do professor, uma história acadêmica bem extensa. Ele possui graduação em História pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutorado em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, ele é professor associado na Universidade Estadual da Paraíba e professor efetivo no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco. O professor tem experiência de pesquisa na área de História, com ênfase na História Agrária, História Social, História Política do Brasil e da América Latina, no século XIX. Então, professor, mais uma vez te agradeço e a palavra é sua. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu gostaria de, inicialmente, parabenizar o LAPET, né, por esse evento, pelo sucesso do evento, porque os eventos online estão cada vez mais esvaziados e aqui é sala cheia, casa cheia, parabéns. Gostaria de agradecer na pessoa do Igor, né, o convite para participar desse evento, né, esse curso tão instigante, né, e tão importante. Parabéns pela iniciativa e dizer também dessa satisfação de estar nesse momento com 79 pessoas dos mais diversos
das mais diversas regiões, né, do país, de várias universidades. Alguns aqui eu já conheci em eventos, né, são amigos online, né, mas é uma grande satisfação. Então, qual é a ideia? Que eu apresente aqui, traga alguma discussão em no máximo 30, 35 minutos, e depois, então, a gente abrir para conversar. Tá? Eu acho que tem muita gente aqui, pelo que eu fui percebendo aqui, de graduação, então é interessante depois vocês trazerem questões, né? Não importa a dúvida que tiverem, tá? Coloquem aí, se eu souber, a gente tenta conversar, se não, podemos até depois eu enviar um e-mail aí, né? Eu estudar, passar para vocês. E também, se futuramente surgirem algumas questões, dúvidas aí nas próximas semanas, a gente pode marcar um outro dia também, fazer uma reunião dessa, conversar mais um pouco, sempre fico à disposição, e é muito animador ver tanta gente jovem interessada por história social, tá? Então, vamos lá, vou começar aqui a minha apresentação. Apareceu, deixa eu ver. Muito bem. O rural na dimensão do político, o caso da Lei de Terras de 1850. Bem, esse é o tema, né, da minha tese de doutorado, publicada em 2019, Litígios ao Sul do Império, né, a Lei de Terras e a Consolidação Política da Coroa no Rio Grande do Sul, 1850 a 1880. O trabalho está no site lá no site do PPGH da UF, né, nas teses e dissertações, está disponível para venda também na editora da UFPE. E eu vou me basear aqui também mais em um artigo que eu publiquei na revista Tempo. Essa é uma temática que eu venho trabalhando há muito tempo, né? Hoje eu estou mais na história política, né? E eu sempre procurei trabalhar a lei de terras, trabalhar o mundo rural nessa dimensão do político, né? E temos muito ainda que pesquisar nesse sentido. Bom, para falar na lei de terras, né, nós tivemos um longo debate na Câmara e no Senado. Para minha surpresa, eu retomei esses debates agora recentemente para publicar um capítulo de livro, né, numa obra organizada por duas colegas, e eu percebo que nós temos várias questões ainda para serem trabalhadas no debate sobre a lei, principalmente no debate sobre o Senado, né? Debate no Senado. Então, tu tinha essa proposta, né, de venda de terras, venda de terras devolutas, né? Tem todo um debate político aí do final dos anos 40, né, do 19, em função das instabilidades que tivemos ao longo do período regencial, e depois a última grande revolta foi a Praieira, né? E é um período, então, que tem vários debates sobre imigração. E a lei de terras, ela entra de uma forma muito complexa, né, na geopolítica do Império. Por um lado, havia necessidade de uma lei para criar um título de propriedade. Mas, por outro lado, essa mesma lei engessaria a expansão das fronteiras internas do Império, principalmente nas áreas, né, limítrofes com os nossos vizinhos, especialmente, né, ali a Bolívia, Peru, Colômbia e o Paraguai. Áreas, né, em que você precisaria expandir a colonização, e a lei de terras vem para engessar esse processo. Então, há muito que trabalhar nessa direção. Nós tínhamos, então, esses problemas de fronteiras, esqueci de falar das fronteiras sulistas, né? Embora o Rio Grande do Sul já tivesse sua área de fronteira toda ocupada, né, com o Uruguai e com a Argentina, mas Santa Catarina e o Paraná também tinham sérios, né, problemas. Então, havia essa necessidade de povoamento e, por outro lado, uma lei que restringia o acesso
a terra. Esse eu acho que é o debate, né, que nós temos que trazer à tona aí nos próximos anos. Eu acho que nós temos aí a possibilidade de muitas pesquisas aí, né, jovens pesquisadores aqui nessa sala. Bom, existem muitos debates sobre a lei de terras, né, o texto da lei. Mas a maior riqueza não está na lei de terras, propriamente dita, e sim no regulamento de 1854, que tem dezenas de artigos, muito rico, né? E é o regulamento quem vai redirecionar a aplicação da lei. Nós tínhamos, então, a previsão do registro paroquiais de terras. Os registros paroquiais eram uma espécie de um censo. Tá? Inclusive, o senador Holanda Cavalcante, que era senador de Pernambuco, em 1850, no momento da aprovação, ele dizia, olha, é interessante esse registro, ele vai funcionar como um censo, para nós termos uma ideia de quantas pessoas tem no Império. Tá? Para fazer o registro não precisava apresentar prova alguma. Você nem precisaria citar os vizinhos nem a localização da área. Aí vocês já imaginam a confusão que era. Tá? Mas são fontes muito importantes para a pesquisa, né, desse mundo rural e para o século XIX como um todo. Depois, então, que seriam feitos os registros paroquiais, né, o proprietário deveria encaminhar para obter um título, né, os processos de revalidações, no caso, quando houvesse um título de concessão, como era o caso das datas de terras de Assis Marias, ou um pedido de legitimação de posse, que era, né, aquele tipo de processo onde mais ocorriam conflitos, tá? Os processos de legitimações. E, pasmem, quem julgaria esses processos era o presidente de província, tá? E não o magistrado. Imagine você, um presidente de província indicado pela coroa, que ia julgar as disputas de terras de grandes fazendeiros. É claro que venceria o processo, isso eu mostro, né, nesse livro, aqueles que tivessem uma maior relação, maior e melhor relação com a província. Né? Então, depois então passariam aí os títulos de propriedades, né? E após esse processo, então, estavam previstas a demarcação das terras do Império e depois, então, a venda de terras públicas. Ainda paira na historiografia essa ideia cristalizada, né, do José Murilo de Carvalho, do veto dos barões, até a lei não pegou. Nós tivemos vários impactos dessa legislação. Para você não aplicar a lei, para você não proceder a um processo desses, tu tinha que contar com uma rede de relação social e política sólida, né? Para não ter nenhuma área invadida por um vizinho e tudo mais, ou simplesmente para poder grilar as terras públicas, que a grilagem no 19, né, no caso, grilagem é um termo para o século XX, utilizado a partir da década de 1920. Então, no 19, aqui, as especulações de terras. Bom, os registros paroquiais, né, ocorreu muita demora, né? Teve registros que iniciaram, a maioria deles no final de 1854, uma parte deles no final de 1854, teve registro que iniciou em 1857, teve gente registrando até em 1860, então teve uma grande demora, inconsistência nas informações. Houve paróquias onde os dados são fantásticos. Tu tem registros muito detalhados e ricos, o que propicia uma pesquisa fantástica, né? Enquanto tem outros, por exemplo, que eu peguei para o sertão de Pernambuco, que, minha Nossa Senhora, eram 3 linhas. É tirar leite de pedra.
tá? Enquanto em outras paróquias, né, são dados muito ricos, né? Mas, então, essas trazem, né, nessas paróquias onde houve registros mais detalhados, então tem dados muito ricos para pesquisa. E com relação aos processos de revalidações e legitimações, houve um baixo número, né? Claro que os fazendeiros não estavam interessados em abrir um processo que poderia questionar o seu direito de propriedade, né? Também em função dessa cultura da procrastinação, né? Você empurrar sempre com a barriga, empurrar para frente, né? E também em função de termos um grande número de áreas de fronteira aberta, de fronteiras abertas. Bom, com relação à historiografia, né, eu destaco aqui essas últimas 3 vertentes, quer dizer, aquela que vai estudar a resistência, né, nesse mundo rural, a esfera política, que é por onde eu transito, e mais recentemente, o pessoal aí de Minas Gerais, né, tem trabalhado georreferenciamento e propriedade, isso tem gerado, né, trabalhos, frutos muito ricos, trabalhos muito bons, né, e eu acho que é algo que vai ainda contribuir muito aos estudos, né, sobre o mundo rural. Bom, veja, como aplicar uma lei que restringia o acesso das pessoas às terras públicas, quando você tinha uma população muito exígua, né? Por exemplo, no Amazonas, que era estava ali entre as maiores províncias do Império, a maior província era do Mato Grosso, isso a partir de 1850. Mato Grosso só tinha 60 mil pessoas, 60 mil súditos do Império Português, sem contar a população indígena. Era muito pouca gente. O Amazonas, que também era uma província muito grande, um pouco menor que o Mato Grosso, tinha uma população ainda menor, 57 mil pessoas. O Pará tinha 275 mil, mas isso ainda era muito pouco, né, diante das questões geopolíticas do Império na região. Para ter uma ideia, ali no 52, 53, teve uma ameaça de invasão francesa. O governador de Cayena enviou uma frota naval para frente de Belém do Pará e o presidente da província aconselhava todos a fugirem. Então, tu tinha que povoar essas regiões e, ao mesmo tempo, em que tu aprovas uma lei que restringe, né, o acesso à terra. O que eu defendo, né, no capítulo de livro que eu pretendo publicar esse ano, é que a lei foi aprovada naquele clima do não vai pegar. A gente aprova, precisamos garantir títulos, mas com essa ideia, né, de uma lei que veio para não pegar. Bom, aqui nós temos um mapa, né, do Brasil, o Império, né, do Império do Brasil na década de 1850, veja o tamanho que era a fronteira aqui do Mato Grosso, apenas 60 mil pessoas, o Amazonas desse tamanho, né, também com uma população exígua, o que mostra, né, que nós tínhamos, então, uma necessidade de povoar essas províncias, né? Então, diante da geopolítica do Império, a lei de terras não poderia ser devidamente aplicada. Bom, aí vamos à documentação produzida a partir da lei de terras, os registros paroquiais. Eu imagino que outros colegas já tenham trabalhado isso, né? Mas a gente pode trazer essa discussão depois, né, no debate. Os autos ou processos de revalidações e legitimações de terras, né, que são fontes riquíssimas para se trabalhar. As fontes da justiça, principalmente processos, né? Para vocês terem uma ideia, eu encontrei casos no Rio Grande do Sul onde pessoas foram presas
2 meses de cadeia em função da aplicação da lei de terras, né? Era um caso muito curioso de um subdelegado que usa, né, se vale da lei de terras para mandar prender um ervateiro, um cara que explorava a erva mate, né, e esse mesmo subdelegado vai lá e apropria para ele esse erval público, né? Então, tinham pessoas presas. Em vários casos, né, de processos, principalmente do libelo cível, né, você tinha casos em que se valiam, né, de interpretações da lei de terras. Também é preciso, né, levar em consideração essa documentação dos tabelionatos, né, os contratos de arrendamento, compra e venda, são riquíssimos em dados sobre o mundo rural, né, também os inventários, e a documentação das câmaras de vereadores, né, como que essa lei ela é recebida nas câmaras, né, teve caso de câmara de vereador informando, né, a província, dizendo, olha, aqui não tem terras públicas não, mas se quiserem abrir uma colônia aqui, tem a fazenda do fulano aqui, que se comprar, sai uma colônia boa, né? Então, essa recepção da lei nas localidades, ela é muito interessante, né, e passa pela Câmara de Vereadores, também nos relatórios do presidente de província, que é aquela fonte, aquela primeira fonte para pesquisarmos sempre, né, além de ser muito didático. Os relatórios do presidente de província são fontes impressas, né, que você acessa aí na internet, mas sempre cuidando com o chamado conto, aquilo que eu denomino conto do presidente de província. O presidente de província ele tem que ficar com a imagem boa com a população local e com o gabinete ministerial. O que o gabinete quer? Que ele aumente a arrecadação, sempre. O que a população local quer? Que ele feche os olhos para o contrabando, para as pessoas que não pagam impostos, né? E também que consiga mais recursos do Ministério. Então, para isso, havia uma fórmula perfeita, que era o discurso da crise. Se tu pegar os relatórios do presidente de província, todo ano é crise, falência da agricultura, né? E, nesse sentido, está aqui no evento a professora Elione Guimarães, e Elione foi a primeira pessoa que me alertou, né, para o conto do presidente de província, né, que é preciso ter cuidado, mas ainda assim é uma fonte que traz muitas informações, e também os jornais. Ainda mais os jornais que tu pode pesquisar no site, né, da Biblioteca Nacional, né, e você consegue procurar, inclusive, né, fazer buscas por palavras-chave. E isso facilita muito a pesquisa, né? E nós temos ainda muito que pesquisar sobre o debate local, a recepção local da lei de terras. Muito bem. Deixa eu mostrar primeiro o mapa aqui vegetal do Rio Grande do Sul. Vejam, nessa região aqui do Planalto, né, e na região serrana do Rio Grande do Sul, que nos vales do rio Taquari e do rio Jacuí, nós tínhamos as áreas florestais, certo? Áreas muito ricas para a agricultura e também ricas, né, num produto que teve grande impacto na economia do Rio Grande do Sul, que foi a erva mate, né? Eram áreas ricas, principalmente do Planalto, né, nas árvores da Ilex paraguariensis, né, da qual era extraído o mate. Pois bem, a lei de terras, né, ela dizia que as pessoas poderiam legitimar posses, mas essas posses somente seriam reconhecidas uma vez assentadas na agricultura ou na pecuária. O extrativismo não constituía a chamada posse efetiva, tá?
O que aconteceu, então? Essa família, né, os Rodrigues da Fonseca, eles legitimaram mais de 24 mil hectares, né, de terras de ervais na região das Missões, em uma área, né, era uma família de chefes da Guarda Nacional, e eles legitimam grandes extensões, eu estou falando aqui mais de 24 mil, de terras de ervais, fora os campos de criação que eles também legitimaram. Tá? Mas nesse período, o maior proprietário de escravizados do Planalto, do Rio Grande do Sul, ocupava uma área de 150 hectares. Os irmãos Rodrigues da Fonseca, todos com posse de 4, 5 mil hectares, né? Era impossível de ser explorado desse tamanho naquela localidade, naquele momento. Né? Todas elas foram legitimadas pelo presidente de província, e o que acontecia aqui? Eram chefes da Guarda Nacional que levaram um grande número de homens para a Guerra do Paraguai e legitimaram imediatamente ali em 1872, 73. As irregularidades eram flagrantes, mas o Império se preparava para uma guerra contra a Argentina no início dos anos 70, em função da Argentina não reconhecer a independência do Paraguai. Então, no momento em que eu peguei a documentação do Marquês do Herval no IHGB do Rio, eu percebi essa movimentação para se preparar para uma guerra. E, nesse momento, você precisa dos milicianos aqui da Guarda Nacional. Tá? Essa região, né, toda ela foi explorada, então, por grandes fazendeiros, e o que é mais curioso, muitos chefes militares se apropriavam de uma área, eles não tinham dinheiro para comprar os seus rebanhos de gado, primeiro eles iniciavam suas atividades pela erva mate, para juntarem um capital, então, e investirem depois em rebanhos. Bom, é um período, né, em que essa população livre e pobre, na província de São Pedro, por um lado, eles tinham que enfrentar o comércio de terras, principalmente nas áreas serranas, né, com a expansão das colônias de imigração. Por outro lado, tinhas ali o avanço dos fazendeiros sobre os ervais. Os ervais eram muito mais lucrativos do que os campos de criação. Isso eu mostro na minha tese. Tá? Então, eram áreas lucrativas que os fazendeiros estavam de olho. Né? Então, é uma fase aí da consolidação da grilagem sobre as terras públicas e expropriações de terras. Bom, para você entender esse processo, né, de implementação da lei de terras, é interessante que o maior número de processos de legitimações, que no Rio Grande do Sul ultrapassou os 3 mil autos, a maioria deles foi encaminhada na década de 70. Quem encaminhava geralmente eram grandes fazendeiros, membros da Guarda Nacional, que estavam em disputas de terra. Quem não tinha disputa, ou uma disputa mais iminente, tá? Geralmente não encaminhava esses processos. Então, é preciso levar em consideração o contexto platino, quer dizer, recém acabou a Guerra do Paraguai, os conservadores no poder, as desconfianças que teriam conflito com a Argentina, tá? Então, por um lado, tu tinha a possibilidade de uma guerra com a Argentina e você tem que tratar muito bem os líderes da Guarda Nacional para regimentarem homens e levar para a guerra. E, por outro lado, você precisaria levar em consideração as questões políticas, quer dizer, os conservadores estavam no poder e precisavam beneficiar os seus para isso se refletir, então, nas eleições. Por isso, que quando as pessoas vão trabalhar conflitos, um pequeno poceiro
está lá disputando com um grande fazendeiro, você, para entender esses conflitos, precisa levar em consideração as disputas locais. Assim como Sidney Chalhoub, né, nos chama a atenção que o escravizado, quando entra em conflito com seu senhor, ele precisava contar com o apoio de um inimigo do seu senhor potencialmente forte, ele precisava entrar nessas disputas locais, o escravizado, para garantir aliados fortes, né? Já que nós tínhamos uma sociedade extremamente violenta, tá? Com os escravizados, com as pessoas pobres. Esses pobres, então, você precisa entender pobre em rede de rico. Essas pessoas mais pobres, quando queriam confrontar com um grande fazendeiro, eles precisavam, antes de mais nada, estarem inseridos, se inserir nas redes, né, de outro fazendeiro forte, inimigo, você é inimigo. Tá? Então, essas redes locais, elas precisam ser trabalhadas na sua dinamicidade. Muitas vezes as pessoas trabalham uma rede de relação social, vai ler uma dissertação, uma tese, o cara, olha, fulano foi padrinho lá do filho do outro em 1850, então em 1870 eles eram próximos. Gente, isso não diz muita coisa, não. Você pode ser compadre de alguém em 1850, em 1870, 20 anos depois, você ser inimigo dele. Por isso que quando forem trabalhar uma documentação judicial, não peçam o processo. Peçam sempre o maço. Quais são os outros processos que tu tem naquele período? Quem é que está disputando com quem? Faça um fichamento mostrando quem são os autores, os réus, as testemunhas, para você poder mapear melhor essas disputas, a constituição, então, dessas redes locais, e que eu posso comentar mais adiante. Bom, a estrutura de poder no 19 ia da Câmara de Vereadores ao imperador. Essas conexões, elas precisam ser entendidas a partir de disputas, por exemplo, para um cargo de juiz de paz, uma cadeira na Câmara de Vereadores. Muitas vezes, tu encontra caso que a pessoa diz, olha, fulano era um alferes da Guarda Nacional. Sim. Quem era o tenente-coronel, chefe da Guarda Nacional naquele município? Para você fazer valer a sua propriedade no 19, muito mais do que um título, você precisava ter alinhados políticos, por parentesco, suficientemente fortes para fazer com que essa propriedade fosse legítima perante os demais. Tá? Isso eu vou retomar mais adiante. Bom, vamos lá. Então, nessa região em que eu trabalhava, nesse mapa que eu trabalhava antes, agora eu quero discutir aqui, ó, no Vale do Taquari. Essa região florestal do Vale do Taquari. Por quê? Na década de 1860, o Vale do Taquari recebeu o maior número de colônias de migração, todas elas particulares. A historiografia do Rio Grande do Sul mostrava uma certa dicotomia, né? Fazendeiros e colônia. Os fazendeiros viriam, então, com desconfiança as colônias. As colônias viriam para criar uma base alternativa aos fazendeiros, enfraquecer os fazendeiros. Nada disso. Os fazendeiros estavam interessados nesse processo. Foi no momento em que tu criasse, né,
uma colônia naquela localidade, as terras dos caras dobrariam de valor. Tá? E no Rio Grande do Sul, né, eu procurei mostrar os interesses dos fazendeiros, dos negociantes e burocratas em colônias. Colônias davam emprego, tinha cargos. Os grandes negociantes enriqueciam com a produção das colônias. Quem ganhava dinheiro não era o colono, mas o grande negociante que fazia a intermediação entre a produção desses colônios e o consumo deles. Tá? E fazendeiros que abriam suas colônias, né, inauguravam colônias particulares, iam vender terras para imigrantes. Muitos fazendeiros se tornaram grandes negociantes de terras. E aí, trago aqui, né, um mapa que eu retirei do livro 100 anos de migração, do padre Theodor Amstad, as colônias no Vale do Taquari. Vejam aqui, né, à direita a colônia Estrela, depois aqui a Fazenda do Corvo, né, e essa linha geral. É essa região aqui em que eu vou trazer um conflito para tentar discutir com vocês como que eu trabalhei essa documentação. Vejam, o Vale do Taquari, ele teve uma valorização fantástica, né, do preço do hectare de terra entre 1850 e 1880, né? O valor médio do hectare de terra ele subiu de R$2.000 para 45 mil, enquanto que na fronteira esse mesmo valor foi de pouco mais de R$500 para R$2.000, né? Isso no Planalto, na fronteira, né, algo em torno de R$1.000 para R$8.000 o hectare. No Vale do Taquari, então, você teve aí uma explosão do preço médio do hectare. Né? E aí eu trago a disputa entre Maria José e Primórdio, Maria José Sampaio Ribeiro Teixeira e Primórdio Centeno de Azambuja. Veja, Maria José, quando entra com seu processo de legitimação em 1862, ela era viúva de um deputado provincial, recém-falecido, enquanto que Primórdio Centeno de Azambuja era um capitão da Guarda Nacional. Acho interessante trazer esse caso, em que eu já publiquei esse caso aqui em específico na Revista de História da Unicinos, né, que permite aí um debate sobre uma história regional conectada ao contexto provincial, tá? Questão dos cruzamentos de dados, né, noções de microhistória, principalmente redes de relações, tá? Também a noção do intermediador, que trabalha lá o espanhol, Iniscos, e os impactos da lei de terras, né, nesse cotidiano político local. Então, vamos lá. A Fazenda Beija-Flor, de propriedade, quer dizer, legitimada pela família da Maria José, estava nos limites da Fazenda Estrela. A Fazenda Estrela era o tenente-coronel Vitorino José Ribeiro, pai da Maria José, que criou uma colônia de migração nas suas terras. Essa era uma região onde se extraía erva mate e madeira. Quando esgotou a exploração das madeiras mais nobres, esses caras começaram, então, a vender terras para imigrantes. Tá? E eram terras, assim, praticamente sem valor antes da Farroupilha. Né? Após a Farroupilha, então, fazendeiros, né, sobem o Vale do Taquari, se estabelecem ali, né, enquanto que a família Azambuja estava interessada numa posse limítrofe a essa área, então, da Fazenda Beija-Flor. Né? Ora, se eram áreas sem valor, por que esses caras estavam indo atrás? Nós precisamos trabalhar com essa ideia, né, de que a terra era uma garantia futura. Em qualquer momento poderiam abrir uma estrada, essa terra poderia ter mais valor,
poderiam encontrar alguma exploração propícia ali e tal, para terem uma ideia, nas terras da Fazenda Beija-Flor, houve um boato, né, que teria prata na década de 1850. Então, choveu de gente lá procurando por prata, reviraram tudo, acho que estão encontrando pedra, né, e árvores, não tinha nada. Então, havia essa ideia, olha, pode ter algum mineral, tá? Hoje, pode ser um pouco estranho para a gente, mas veja o que está acontecendo na Amazônia. Tá? Mas no 19, no Rio Grande do Sul, nas áreas florestais, tu tinha essa ideia, que em algum momento poderia vender madeiras, encontrar ali alguns chás, erva mate, o mate, tá? E, inclusive, encontrar algum mineral. Isso tu vê na documentação da Câmara de Vereador. Tá? Então, tu tem essa ideia da terra enquanto uma garantia. Bom, aí vamos aos registros paroquiais. Para entender um conflito, você precisa iniciar pelo registro paroquial. O marido de Maria José, Manuel Teixeira Júnior, ele era um militar do Piauí, que desce para o Rio Grande do Sul junto com as tropas comandadas pelo Caxias. Ele era assessor de Caxias, tá? E ele teria, então, comprado uma área ao seu cunhado, né? Quem era o cunhado do cara? Pedro Álvares Cabral Silveira da Cunha Bonofim, 6 nomes, tinha um homem. E o Pedro Álvares Cabral, gaúcho, teria, então, comprado uma posse de um cara lá e tal, né? Então, tu cria a ideia de ser uma posse antiga, tá? Para legitimá-la, e, ao mesmo tempo, você cria uma cadeia sucessória. Essa ideia, né, de uma ocupação já cristalizada. Enquanto que Primor de Santana de Azambuja, ele declarou a posse, né, da terra, uma posse de terras ao norte, na vizinha da Fazenda Beija-Flor, no Arroio da Seca. Hoje é um município de imigrante, né, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade turística. E ele dizia, então, que era uma posse do avô dele. Era uma posse do avô, que teve a doação dos pais, dos tios, né, esse documento nunca apareceu. Ele disse, todo mundo doa para mim, isso aqui é meu. Tá? Isso nos registros paroquiais de terras. Em 1862, logo após a morte de seu marido, deputado provincial Manuel Lopes Teixeira Júnior, Maria José encaminha, então, seu processo de legitimação. Nesse momento, seu pai já estava iniciando a venda de lotes de terras na Fazenda Estrela, né, na Colônia Estrela, que era aquela colônia que era a menina dos olhos da presidência da província. E é um auto de medição extremamente rico. Eu costumo chamar o processo de legitimação, que é o que está no Regulamento 54, porque muitas vezes no arquivo público, né, esses documentos estão registrados enquanto autos de medições, né, mas o auto de medição é uma parte do processo. E o auto era muito rico, o auto da medição, porque tinham agrimensores que iam detalhando o que tinha no terreno, né, e praticamente diziam, isso aqui é área devoluta, não tem ninguém morando aqui, não tem exploração nenhuma, descreve quando tem uma casa, quando tem uma roça e tudo mais. Então, o processo de Maria José era a consagração de uma grilagem, né? Uma área que não era explorada na sua totalidade, ela dizia que era proprietária de uma posse de 3.000 hectares, e segundo o regulamento, quando tu tinha uma posse, você teria direito a pedir outro tanto mais. Então, se tu tinha 3.000, tu poderia pedir mais 3. Aqui, então, como não haveria terras devolutas suficientes, ela pediu só mais 1.500 hectares. Tá? E o que chama a atenção é que ela apresentou um contrato de venda do cunhado dela, que teria comprado uma posse
que vendeu para o marido dela, e ela chega e diz, não, eu sou dona de 4.500 hectares de terras. Aí, tu tem que levar em consideração, né, o peso das relações sociais. É o momento em que a sua família, né, a família paterna, estava em alta. Seu pai era o comandante da Guarda Nacional do Vale do Taquari. Vários dos seus parentes ocupavam cargos na polícia, no juizado municipal, né? E aí, então, Primor de Centeno de Azambuja entra com um pedido de embargo. O Primórdio ninguém levou em consideração. Por quê? As testemunhas da Maria José eram aquelas mais bem relacionadas na sociedade local. Você tinha membros da Guarda Nacional e do Alto Comando, né? Membros da Câmara de Vereadores e de grandes fazendeiros. E já as testemunhas de Primórdio eram pessoas mais humildes. Os ricos e os poderosos não estavam a favor de um capitão da Guarda Nacional, e sim da viúva de um deputado provincial e filha do chefe da Guarda Nacional do Vale do Taquari. Ela vence, né, esse processo em 62. Agora, para isso, é importante que quando você vai pesquisar esse tema, você não fique apenas, isso numa dimensão mais política, não trabalhe apenas o registro paroquial. É interessante fazer esse cruzamento de fontes. Então, vá para os processos crimes, a documentação da Câmara Municipal, que é muito rica, né? A documentação da polícia, da Guarda Nacional, para ver quem são essas figuras que aparecem, né, no processo. Então, Maria José obteve um título da Fazenda Beija-Flor em 1862. O presidente da província, né, de sobrenome Leão, deu uma canetada, inclusive, para o tio dela também, que cometeu uma grilagem, né, encaminhou um processo de legitimação, que nada mais é que uma grilagem sobre uma área de 600 hectares, e o cara vai lá e dá uma canetada, vai lá e dá outra canetada em favor da Maria José. Isso em 62, quando o Brasil se preparava, né, para invadir o Uruguai, se preparava para depor o presidente do Uruguai, e o Império tinha aquele sonho de retomar o Uruguai. Então, tem que levar em consideração que os chefes da Guarda Nacional, as maiores lideranças da Guarda Nacional, seriam tratados a pão de ló. Tu precisa desse povo para levar para uma eventual guerra, né? Mas chama a atenção que a disputa com o Primórdio, né, ela fez com que as vendas de terras da Maria José fossem pequenas, né? Havia desconfiança dos vizinhos, né? No momento que tu acessar um lote desse, tu pode ficar sem o título, né? E é interessante que após a vitória da Maria José, nos anos seguintes, você tem uma progressiva perda de espaço político dos ribeiros, né, no município de Taquari. E isso você percebe na movimentação dos cargos, né, na polícia, no juizado municipal, na Guarda Nacional, na Câmara de Vereadores. Quem tinha esse papel de um intermediador local era o pai de Maria José, Vitorino José Ribeiro, que era uma liderança que simplesmente conseguiu eleger 2 genros para a Assembleia Provincial. E ele morre nesse período. Os irmãos da Maria José foram pessoas que tiveram destaque nacional, como Solon Ribeiro, né, que participou do golpe de 1889, mas Solon estava no Exército nesse momento. E no Exército ele não tinha um maior espaço político, por exemplo, né? Ao mesmo tempo em que, após a Guerra do Paraguai,
você tem uma mudança, né, nesse jogo político local. Tu tem a ascensão dos Azambuja. Os Azambuja conseguiram levar um grande número de homens para a Guerra do Paraguai. 6 irmãos dessa família, aliás, 5, desculpe, 5, foram para a Guerra do Paraguai. E eram pessoas que tinham um grande poder, que aumentaram o seu poder a nível local. Maria José era viúva de um deputado provincial. Em 74, Primórdio era sogro de um deputado. A família do Primórdio foi assumindo progressivamente esses cargos no juizado municipal, na polícia e na Câmara de Vereadores. É nesse momento, então, que Primórdio encaminha um processo de legitimação, né, de uma área, né, na Fazenda da Seca, de 1.327 hectares. Como a imigração estava se expandindo nessa direção, né, se ele loteasse essa área, ele conseguiria, né, uma pequena fortuna de 50 contos de réis em torno dessa área. Então, a sua vizinha tinha um título de propriedade assegurado pela Lei de Terras, e o tenente-coronel vai lá e encaminha outro processo, no qual ele engloba parte do título da sua vizinha. É claro que Maria José entra, então, com pedido de embargo, né? O processo de Primórdio era uma especulação clara sobre as terras públicas. Não tinha ocupação nenhuma. As próprias testemunhas, quando queriam comprovar que ele ocupava a área, né, há muito tempo, eram extremamente contraditórias. Tá? Então, tu via que era uma fraude clara. Maria José entra com esse pedido de embargo, né, e as suas testemunhas mostram uma mudança nessas redes de relações sociais. Se 12 anos antes ela apresentou como testemunha os mais altos cargos da Guarda Nacional e os políticos mais poderosos locais, aqui na década de 70, as suas testemunhas eram muito humildes, enquanto que o Primórdio leva essas lideranças militares e comerciantes que estavam ganhando espaço no município de Taquari. E também, claro, tu tem uma mudança, porque agora tinha um partido conservador, do qual a família do Primórdio, né, fazia parte, era apoiador, o seu genro era um deputado provincial pelo partido conservador. Então, veja só, quando você está estudando uma propriedade, uma disputa, você tem que entrar, mergulhar naquela localidade. Quem são essas pessoas? Como é que elas aparecem nos processos crime, documentação da polícia? As famílias Azambuja e Ribeiro tinham outras brigas também, que não vai dar tempo para eu relatar aqui. Você tem uma mudança, não de uma concepção jurídica, mas de rede de relações sociais. Em algum ponto, isso até lembra aí recentemente, né, o caso de um tesoureiro do PT, né, assassinado no Paraná, que simplesmente entra alguém, né, e comete um crime político, mas que, no momento inicial, o crime político não aparece. Todo o Brasil sabe disso, mas por quê? Tá? Retorno aqui, você precisa mergulhar nessa localidade, cruzar fontes. E aí aparecem outros elementos, né, que que podem mudar a sua percepção, as suas conclusões, e também trazer outros elementos à sua pesquisa. Quando eu estava pesquisando essa região, por exemplo, eu não queria discutir imigração.
mas eu tive que entrar nos interesses dos fazendeiros nesse processo e aí discutir com a historiografia. Peraí, está todo mundo dizendo aqui que os fazendeiros meio que foram castigados com a imigração, mas essa galera está ganhando muito dinheiro com isso. Tá? Vamos adiante. Bom, no meio dessa disputa entre Primórdio e Maria José, ocorre algo inusitado. Tá? Os dois entraram num acordo amigável. Veja, o advogado da Maria José e o advogado Primórdio, eles mostravam as fraudes cometidas pelos seus oponentes. Ficavam claras, né, as fraudes do Primórdio, que queria apropriar 1.300 não sei quantos hectares de terra, que ele não ocupava. Uma fraude clara. Enquanto que o advogado Primórdio mostrava que o título da Maria José era uma aberração, e era mesmo. Então chega aquele momento em que as duas famílias dizem, não, peraí, se cancelarem o título Primórdio, o da Maria José pode ser questionado. Vamos entrar num acordo? Os dois entram nesse acordo. Então, Primórdio teria direito ao seu título de propriedade? Bem, não é bem assim. Porque logo depois, vejam só, a lei de terras proibia a concessão de terras. Isso aqui todo mundo sabe. Mas o genro dele, deputado, ganhou 4.000 hectares nos fundos das colônias, do Vale do Taquari. Ele ganhou uma légua de terras. Era uma fortuna. Tá? E ele pega essa concessão e troca com o sogro. E por que um negócio tão desvantajoso assim para o seu genro, o doutor Villanova? Tá? O Villanova via, olha, é melhor que o sogro passe para o meu nome essas terras, que ninguém iria questionar o direito de propriedade de um deputado provincial e que virou, logo depois, presidente de província. Mas o já tenente-coronel Primórdio Centeno de Azambuja sabia que o seu título não era uma garantia para o futuro. Essa área somente seria comercializada com segurança caso tivesse à sua frente alguém inquestionável. Eu não preciso dizer aqui que ninguém ia se meter a besta com o presidente da província, seu genro, né? Logo em seguida. Então, isso me lembra muito, né, aquela frase famosa, né, do livro O Leopardo, né, tudo precisa mudar para que tudo fique como está. Mas essa permuta, que eu encontro lá nos registros de tabelionato, ela mostra o quanto que a lei de terras, ela não trouxe a garantia de propriedade. E que, no plano local, as velhas garantias de propriedade, que nada mais eram que redes de relações sociais que te permitiam ocupar uma área sem ser incomodado por ninguém, né, continuaram, então, a valer nesse processo. Bom, antes de, então, já passar a palavra pessoal para irmos para o debate, é preciso hoje, né, que as nossas discussões sobre a história agrária, isso aí se valendo, relacionado ao espaço político, que ela leve em consideração interpretações não apenas a partir do Sudeste. É preciso, então, você levar em consideração, né, os mais variados estudos sobre as diversas regiões e você ter, né, um olhar mais panorâmico sobre o Império do Brasil. A aplicação da lei de terras no Rio Grande do Sul não é a mesma coisa do Amazonas, que não foi a mesma coisa de Minas.
né? E acho que cada vez mais é importante nós olharmos para essa dimensão política. É preciso, né, que a gente possa levar em consideração essa dinâmica política, né, mas nas mais diversas fontes. Nós temos muitas fontes, precisamos buscar, então, esse cruzamento de dados, e sem ter medo, seguindo aqui Giovanni Leve, de mudar o curso, né, da nossa discussão. Eu queria estudar a aplicação da lei de teste, tive que discutir a erva mate, né, para a província do Rio Grande do Sul e a imigração. Então, de repente, você está ali trabalhando, de repente aparece exploração de madeira, pecuária, enfim, não sei, né, mas são questões bastante diversas. Bom, minha gente, obrigado, era isso, e estou aberto aí para as questões. Professor, parabéns pelas explanações. Tenho certeza que todos aprendemos muito com isso. Eu vou abrir agora um espaço para o pessoal poder perguntar, e poder a gente fazer esse debate, trocar uma ideia. Mas eu queria também fazer algumas perguntas. Por exemplo, deixa eu ver se eu entendi. Uma questão de relação. Sempre que você pode chegar a uma questão da terra, parece que existe uma relação de poder. E eu posso acompanhar um pouco disso, que eu trabalho com registros paroquiais. Sempre que você tem uma relação de compadrio ou uma relação de casamento, eu sempre observei muito que existe sempre existiu muito fluxo migratório, pelo menos na zona da Mata Central aqui de Minas, isso no começo do século XIX até... Não, eu acho que se observa dentro do século XIX todo. E uma coisa que eu tento levantar na pesquisa é justamente isso. É de ver que tinham várias pessoas que saíram da freguesia do Piranga para ir para a freguesia do Presídio e fazer um consórcio de casamento, consórcio matrimonial. Eu vou tentar entender, ao longo da pesquisa e dos registros de terras que eu tenho em posse também, se parte dessas uniões eram feitas justamente para poder ampliar esse domínio das terras, né? Se um fazendeiro sair de uma freguesia, ele tinha um certo tipo de produção, ele tinha um certo conhecimento ou parentesco com uma família de outra freguesia, ele tentava ampliar esse domínio agrário. É um levantamento que eu vou tentar descobrir. E outro ponto, nessa questão que parece da lei de terras, ela era mais facilitada para quem já tinha posses, né? Não para quem iria ser um aventureiro de primeira viagem, mas para quem já tinha uma posse, quem já tinha uma certa experiência, como o senhor mesmo falou aí há pouco. E geralmente a gente observa muito as figuras importantes da freguesia, são geralmente essas figuras milicianas, né? Ainda mais isso sendo numa região do Presídio, que é a freguesia que eu estudo, por ter sido aldeamento indígena. Então tem muita figura, tenente-coronel, tem alferes, tem os diretores indígenas, né? E geralmente são eles que estão dentro desse contexto social elevado, são procurados por a questão do compadrio, estão envolvidos na questão de serem vereadores também. Então acho que tudo vai se interligando, aí a pessoa vai ter uma relação com alguém de uma ordem militar, que também constitui outra relação com uma família que é ligada à política, e acaba sendo a terra em si um mecanismo de influência. Uma família ela pode ter influência numa freguesia e também ter na outra, né? Por causa da posse dela e se estender até uma outra região limítrofe. Muito bem, já posso responder? Pode. Muito bem. Bom, primeiro agradecer as palavras aí elogiosas do pessoal, né? Acho que estou meio cansado e não mereço tanto elogio, tá? Mas agradeço mesmo assim. Com relação ao seu tema, que eu acho que é bastante instigante, olha só,
você estuda uma região que tem especificidades, né, muito diferentes, né, apresenta especificidade diferente da região que eu trabalhei. Mas, no seu caso específico, né, imagino eu que você trabalha com Minas Gerais, é isso? Isso, zona da Mata Central. Perfeito. Minas, você tem que levar em consideração, Minas não é o Rio Grande, tá? Rio Grande do Sul tinha um peso miliciano, da Guarda Nacional, tu tem a questão da geopolítica platina, mas Minas Gerais era política, era província, politicamente mais importante do Império. Por que mais importante? O maior número de ministros do Império saiu de Minas e da Bahia. A maior bancada de deputados na Câmara Geral era de Minas, eram 20 deputados no total de 120. Acho que era quase 130 ali no final do Império, uma bancada muito forte. Minas tinha 10 senadores, no total de 60. Então, tu tem um peso político grande na província e as disputas políticas eram maiores. Então, tipo assim, tu tem que explorar cada canto de Minas, porque é muita vaga aí para o Senado e para a Câmara. Segundo ponto, para você estruturar essas redes de relações sociais, tá? Tem um trabalho muito bom sobre a Câmara de Vereadores de Recife, que eu fui banca na Unicinos, que eu posso até passar depois a tese aí, quem tiver interesse, depois eu coloco aqui o meu e-mail, eu posso responder, posso enviar para vocês, né? Tá me fugindo o nome agora, rapaz, fui banca, um trabalho excelente. E o que ele mostra é justamente que uma rede forte, aquele cara que quisesse ser um senador influente, ele teria que ter uma base, inclusive, nas eleições de juiz de paz. Então, tu tem que estruturar isso, né? Isso começa no plano local. Então, se tu está estudando uma freguesia, como é que são essas relações? Vá para a documentação da polícia. As listas da Guarda Nacional. A Guarda Nacional é muito importante, porque, de novo, a especificidade de Minas. Minas tinha o maior número de pessoas escravizadas do Império. Tá? Não é uma força qualquer que vai segurar, né? Eu não me lembro mais quantos mil escravos tinha Minas, mas uma coisa de 300, 400 mil, 1850. Era muita gente. Tá? Então, esses membros da Guarda Nacional eram muito importantes. Outra questão que é importante levar em consideração. Muitas vezes a gente vê assim, não, ó, aqui está a galera do Partido Conservador. O Partido Conservador está no poder, aí explica tudo. Você tinha uma elite política no 19, que é desagradável dizer isso, mas a elite política do 19 é a matriz do Centrão hoje. Essa galera migrava conforme a conveniência. Inclusive, aquele deputado que eu falei lá, que ganhou uma légua de terras, tá? Ele praticamente vendeu uma eleição com essa légua de terras, porque ele apoiou um candidato de outro partido, de outro município, ajudou a eleger, e ganhou uma légua de terras. Depois se elegeu, virou presidente de província. Você tinha essa negociação que é preciso levar em consideração. Então, quem já é mais, digamos assim, quem não é não é mais tão jovem como eu, né? Sou um tio de 43 anos. Quando eu fiz minha pesquisa para o doutorado, a gente não tinha, por exemplo, a documentação dos jornais na internet. Hoje você consegue fazer pesquisas com palavras-chave. Então, procure essas pessoas, onde é que aparecem essas pessoas, onde é que elas estão disputando. E, muitas vezes, os dados dessas redes trazem riquezas, são dados tão ricos, que te fazem repensar outras questões. Então, tu começa, né, Igor, esse teu debate
os registros paroquiais, tu vai discutir as famílias, e dali a pouco está discutindo política, economia, tá? Então, são essas questões, eu acho, muito ricas, né, que podem surgir aí, mas sempre, minha gente, tentem diversificar a documentação que vocês estão trabalhando. Quando tiver acesso à documentação da justiça, vá atrás da polícia, para você entender essas disputas locais. Teve um caso, e já vou encerrando aqui para passar a palavra a vocês, de um menino que eu fui para uma qualificação, né, de mestrado, e ele estava querendo estudar, né, eleições. Daqui a pouco o cara foi estudar crime. A documentação dele era tão rica que levou a repensar o objeto, tá? É nesse sentido. Então, muitas vezes, desses registros paroquiais que hoje, né, o pessoal aí de Minas estão à frente aí, né, na questão do georreferenciamento, né, tem muito a ensinar para a gente, né, eu preciso aprender a fazer isso, tá? Mas nessa documentação tu consegue fazer cruzamentos que te trazem dados muito interessantes. Professor, muito obrigado pela pergunta. Nós vamos partir para as outras perguntas agora. E realmente é muito importante essa questão das ligações nominativas, né? A gente poder identificar esses personagens, entender o papel, entender o papel dessas redes de sociabilidades. Então, vou passar para as outras perguntas aqui que... E eu vou tomando nota aqui para eu não me perder, tá? A joia. Se eu quiser responder uma por vez aqui, pode ficar mais fácil, né? Pode ser, pode ser. Deixa eu ver aqui. Se alguém quiser levantar a mãozinha também. Parece que a primeira aqui, Bruno, se eu não me engano, é do Jaime Assunção. Não. Eu acho que é um comentário. Não, a Zenaide primeiro. Parece que é a Zenaide. Professor Cristiano, o senhor falou acerca de quando o escravizado se colocava contra as ordens das autoridades da época, ou do seu senhor. Ele precisaria se aproximar de pessoas que também teriam um posicionamento contrário às manifestações possivelmente autoritárias, mas que detinham certo poder. Atualmente, mesmo que se tenha leis que tragam garantia ao cidadão, ainda hoje é possível caracterizar esse mesmo tipo de situação ou relações quando se tem conflitos. Na verdade, é um comentário. Muito bem, Zenaide, aí já é uma discussão para os sociólogos, né, debaterem, mas, infelizmente, o que a gente vê, aí, tem visto aí nos últimos anos, né, sobre investigações da polícia, enfim, se prenderam um ex-presidente da República, sem provas, com um juiz que foi considerado, né, me fugiu o termo agora, né, mas um juiz parcial, imagine você para o cidadão comum. Agora, no 19, é interessante levar em consideração que o escravizado, ele não poderia entrar na justiça sem um tutor. Então, o que Sidney Chalhoub tem dito, e tem uma moça na UFPE, a Rafaela Gonçalves, que tem feito uma tese muito interessante, que ela tem visto isso. Tá, quem é o tutor? Muitas vezes é aquele cara que é inimigo do proprietário. Tá? A justiça no século XIX, desculpe falar isso, mas com os escravizados, era um horror. Tem um caso, estudado por um orientando meu doutorado, que simplesmente o primeiro proprietário da escravizada diz o seguinte: olha, a gente queria ir atrás dela, foi roubada aqui, mas não vale a pena ir atrás dessa escrava aí, porque ela entrou depois de 1831, ela é uma escrava ilegal, ela tem direito. O primeiro proprietário diz: ela tem direito à liberdade. E a escrava estava reclamando da liberdade dos seus filhos. Ela só entrei depois de 31, meus filhos nasceram livres. O que a justiça diz? Segunda instância, Tribunal da Relação de Pernambuco.
Não, os filhos são escravos. E acabou a história. Tá? Então, quando tu tem um embate do escravizado contra o seu senhor, você tem que levar em consideração essa arena de disputas. Quem é que está disputando? É só o escravo? Tá? E isso eu acho que tem muito a dizer sobre essa arena de disputas em torno da escravidão. Igor? O Jaime Assunção, ele escreveu dar posse, acredito que seja o dar posse a quem pode pagar, era uma forma de garantia de retorno do investimento oligárquico. Ele fez esse comentário. Agora, veja só. Na prática, o número de terras do Império vendidas foi mínimo. Mínimo. Nós tivemos uma grande expansão da fronteira agrária no Segundo Reinado, ao arrepio da lei. Mas o que eu tento mostrar no meu trabalho, que não era simplesmente tu chegar ocupando de qualquer forma. Tu tinha disputas. Às vezes as pessoas estavam disputando justamente pela grilagem da terra, tá? Uma família quer grilar uma área, como é que eu apresentei aqui, a outra também. Tá? Enquanto a área não tinha valor, aí qualquer um ocupado de qualquer jeito. Tá? Ou dizia que era dono. Mas quando tem valor, o povo vai brigar. Tá? Mas não era a justiça, a província que fechava os olhos, mas sim, para quem fechava os olhos. Que tu tinha processo na justiça em que o fazendeiro era expulso da terra. Tinha gente, por exemplo, eu estudei um caso de um negociante de erva mate, que foi preso, extraindo erva no erval público, dizendo que ele está se apropriando da terra pública ali, toca no cilindró. Tá? Prenderam o cara. Então, essa ideia de vender, né, era também para o Império obter fundos para trazer imigrantes, e tu impedir o acesso à terra pelas pessoas mais pobres, né, que teriam que trabalhar de jornal. Agora, para você apropriar, nesse período, tu tinha que ter redes de relações sociais fortes que garantissem tua propriedade. Tá? A qualquer momento, alguém poderia tomar tua terra, poderia questionar o teu direito. E mais do que o embasamento jurídico, você precisava de protetores. Igor? A Thalita do Rosário, ela diz: estou construindo meu projeto para o mestrado. A ideia é a aplicação da lei de terras no contexto de redefinição da fronteira entre o Pará e o Maranhão. Eu fiquei muito feliz com a explanação do professor e queria agradecer. Me abriu muitos caminhos, desde quando eu li sua tese. Na verdade, pois, enfim, tem sido desafiador para mim. Eu estou anotando aqui o meu e-mail, se quiser entrar em contato depois. Agradeço a Thalita, depois pode entrar em contato e a gente trocar umas figurinhas, né? Agora, fico feliz que ela tenha lido minha tese, né? Depois tem que mandar o livro aí para a Thalita. Mas essa região do Maranhão com o Pará, né, era outra fronteira interna, né? Uma fronteira agrária aberta, né? E que tu tem vários deslocamentos, né, para essa região, né? E é interessante para a Thalita, quando pensar no seu projeto, pensar também que o Império do Brasil precisava dar uma atenção especial para essa região. Tá? Você tinha aquele projeto do chefe do Observatório Naval dos Estados Unidos em criar um território escravista na Amazônia brasileira. Tá? Então, tu precisa garantir a ocupação dessa região, fechando os olhos para a lei de terras. Como é que tu vai aplicar a lei com seus rigores se tu precisa povoar essa região
caso houvesse uma invasão. Na década de 50, hoje ninguém fala, por exemplo, de invasões francesas, mas na década de 50, os presidentes de província, quando iam para o Pará, morriam de medo de uma invasão, né, dos franceses ali a partir da Guiana francesa. Então, no caso da Thalita, fico feliz pela leitura da tese, mas ela levar em consideração essa questão geopolítica, né, naquela região, tá, os interesses em expansão da agricultura, e tem um orientando meu de doutorado que ele estuda o Amazonas, né, em que ele está fazendo essa relação geopolítica, está ficando um trabalho muito bonito, muito bom, né? Mas a Thalita é interessante levar em consideração esse tema e depois a gente conversa e troca umas figurinhas sobre o objeto dela. A Rafaela Marçal fez um comentário. Em Minas Gerais, do século XVIII, os ataques aos quilombos tinham como resultado reaver os escravizados, mas também ter o controle das terras. Também, Rafaela. A Rafaela eu já conheço aí dos eventos, né? Veja, tu tinha uma ideia, né, no 19, que a propriedade da terra, ela poderia te trazer garantias futuras, tá? Hoje, enfim, não é muito diferente hoje, né? Compra um terreno lá não sei aonde, mas depois criam lá uma estrada, um loteamento, que ele vai valorizar. No século XIX, né, tem similitudes. No caso dos quilombolas, tá, a historiografia especializada em quilombos, em história da escravidão, comunidades quilombolas, mostram que no quilombo tu não tinha apenas escravizados, né, refugiados. Você tinha também toda uma população livre, né? Tu tinha um povoamento daquela região. Então, nesse sentido, o raciocínio dela está correto, né? Que não era só tu acabar com o quilombo no sentido de uma ameaça, né, à paz social numa dada localidade. Tu tinha pessoas ali que estavam interessadas naquelas terras. Por exemplo, ninguém fala hoje da exploração de madeira no século XIX. Minha gente, madeira para construir de casa até o combustível do XIX era madeira. Né? Tem uns 2 trabalhos que eu li de orientandos da Vitória Schettini, lá da Universo. É interessante que eu e Vitória temos objetos diferentes, olhares diferentes para o XIX, mas as nossas análises sempre acabam se encontrando, é muito gostoso debater, né, com a Vitória. Eu não sei se a Vitória já apresentou aqui, mas é aquela palestra assim, imperdível que eu quero voltar aqui para assistir a Vitória. Né? Será a última. Então, vamos encerrar com chave de ouro. Né? Com certeza. E tem, eu acho, que os 2 orientandos que trabalharam com a questão, aparecia ali a exploração da madeira, dizer, minha gente, tu tem uma área, tu não está ocupando, tu vender madeiras no 19 era um alto negócio. No Vale do Taquari, onde eu apresentei antes no Rio Grande do Sul, né, tu tinha um rio navegável que facilitava então o transporte de madeiras por balsas até a capital da província, que era Porto Alegre, né, e até a capital econômica da província, que era Pelotas. Mas o homem mais rico do Vale do Taquari tinha uma fazenda para exploração de madeiras, que era o Barão do Guaíba. Tá? Não eram esses colonizadores, não eram fazendeiros, né, que exploravam aí a pecuária e nem a agricultura, mas quem estava explorando madeira. Tá? Então, mesmo nesses quilombos, dizer, uma região mais isolada e tal, mas a madeira era um grande negócio, produtos extrativos, tá? Como no caso do Rio Grande do Sul, o mate, né, ele dava mais lucro do que a pecuária. Tá? Mas por que a erva mate não era o produto mais importante do Rio Grande do Sul? Porque não tinha em todo o estado. Se tivesse em todas as regiões, teria deixado a pecuária no chinelo.
Tá? Então, é nesse sentido, Rafaela. Nos quilombos, envolviam, então, vários interesses na sua destruição, inclusive, né, a posse da terra. Professor, eu acho que uma coisa também tem que ser questionada nisso, e tem que ser pesquisada, se essas regiões dos quilombos eram em terras devolutas, em terras de sertões, né? Porque aí já seria outra questão. Porque existe uma medida depois em Minas Gerais, que foi a criação dos presídios, para você poder lidar nessas terras indígenas, de aldeias, que depois viraram aldeamentos, mas também que tinham quilombos próximos, sabia da existência de quilombos próximos. Então, acho que você tem que ver, são dois casos, né? O caso de terras de sesmarias que eram reconhecidas, ou se eram áreas de fronteiras que eram proibidas ainda de serem colonizadas. Porque aí esse interesse teria que ser depois, posterior, mais para o 19 do que para o 18. Agora a gente vai para o Adriano Lima, que faz um primeiro comentário e depois uma pergunta. Boa tarde, professor Cristiano. Embora sua pesquisa se volte para as relações entre os proprietários de terras após a promulgação da Lei de Terras, o senhor poderia explanar um pouco mais como se dava a integração dos imigrantes e seus descendentes que chegavam a essas regiões mais afastadas dos centros de poder na segunda metade do século XIX, com a elite agrária, sobretudo no que diz respeito à aquisição de terras? Sobre esse tipo de interesses, perfeito. Adriano, veja só, aí varia de região para região, né? Mas o meu orientador de mestrado, saudoso orientador de mestrado, professor Marcos Tramontini, na sua tese de doutorado, ele trabalhou, né, a organização social da colônia de São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, que foi a primeira colônia de sucesso, né? Ou a maior colônia ali da década de 1820. Os imigrantes, eles tinham um aliado poderoso que eram os consulados. Não raro, esses colonos iam no seu consulado, principalmente no consulado da Alemanha, né, no caso da Prússia, no Rio Grande do Sul, né, e pediam, então, exigiam providências por parte da presidência da província. É uma relação muito complexa, depende do jogo de poder de cada região, certo? Depende também da questão do peso dos consulados e a distância até esses consulados em cada província, tá? E tem um outro fator, né, que eu diria aqui, assim, que é um horror citar isso, né, mas temos que levar em consideração para o 19, que tu tinha, na época, já, nas décadas de 50, 60, aquilo que futuramente se chamaria, né, do racismo científico. Para você ter uma ideia, né, leiam os relatórios do presidente de província quando fala da imigração. Leiam os relatórios dos ministros da agricultura, inclusive os anais da Câmara e do Senado, estão dizendo o quê? Olha, primeiro, tem que conseguir alemães e saxões. Né? Sabia que inglês não vinha, mas se viesse algum era lucro, né? Ali da Noruega, por ali, ok, poloneses. Se não tivessem esses, né? Poderia até vir italianos, que meu bisavô, né, que me deu meu sobrenome, não me escute onde esteja, né, mas italiano era imigrante de segunda linha. De terceira linha, espanhol e português. Você já imaginou um imigrante alemão, que era aquele modelo que a sociedade brasileira queria, que a elite política pregava, entrando na justiça contra uma família de livres pobres, de origem lusa, o cara já entra com uma vantagem, pelo menos.
tá? Nos casos dos fazendeiros, é sempre preciso levar em consideração a arena de poder local, tá? Então, o escravizado, quando entrava na justiça, ele levava em consideração essas disputas. Não é simplesmente chegar a enfrentar um proprietário, mas tu se valer do apoio de um grande fazendeiro, tá, para enfrentar outro. O imigrante fazia a mesma coisa. É muito interessante os processos que os imigrantes abriam, né, contra alguns fazendeiros, donos de colônias. Porque muitas vezes quem vai julgar o processo é alguém de fora das redes desse fazendeiro, tá? E a impressão que eu tinha em alguns processos que eu via, por exemplo, o caso de um madeireiro e outro um pedreiro, colono que trabalhava nesse serviço na colônia Conventos, né, hoje município de Lajeado, lá no Rio Grande do Sul, né, contra o Fialho de Vargas, que era o dono da fazenda. Parecia que os caras sabiam a hora de entrar na justiça, tá, quando os inimigos políticos do Fialho de Vargas estavam no juizado municipal de Taquari. Então, esses colonos sabiam entrar nessas redes de relações, tá? E também nas câmaras de vereadores. E o que é interessante, que nas colônia São Gabriel, Convento, Colônia Estrela, era muito comum, os abaixo-assinados. Quer dizer, o colono não entrava na Câmara de Vereadores para enfrentar sozinho o fazendeiro, ele tinha um abaixo-assinado. Ó, a colônia inteira está contra esse cara aqui que desviou a estrada, nega acesso a um porto, quer dizer, a um ponto, né, de acesso ao rio, né? Então, eles entravam nessa disputa. E o que é mais interessante é que esses fazendeiros que criam colônias, eles enriqueceram no negócio. Mas a geração seguinte dos seus filhos desaparece da política. Esses imigrantes tomam conta, tá? O professor Tramontini dizia que era o promover removendo. É uma elite que se beneficia, que enriquece, que ganha muito com a imigração, ela sai do cenário político. Igor? A Kelly Souza, ela faz o seguinte comentário. Professor, pode-se considerar que a lei de terras foi, de certa forma, uma maneira de oficializar o apagamento da figura do indígena e a total segregação dos escravos, já que, além de não ter representatividade na discussão e elaboração das leis, a lei, ao que parece, se direcionou a legalizar a posse da terra para aqueles que estariam diretamente ligados, fosse politicamente ou fosse pelo domínio do capital. Veja, muito interessante. Todas as questões aqui colocadas e comentários, todas muito interessantes e extremamente pertinentes. Kelly, veja bem, a lei de terras, tá, ela não distinguia a cor do sujeito. Ela previa o direito de posse se o cara fosse branco, fosse negro, fosse pardo. A questão é como essa lei foi aplicada. Tá? Com relação aos indígenas, tanto a lei quanto o regulamento de 54 asseguravam, tá, a demarcação de terras indígenas para o aldeamento. Mas o que tu acompanha ali das décadas de 40 até o final do Império é uma expulsão brutal, né, sobre os indígenas e aldeamentos indígenas. Tem caso de aldeamento, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em que o presidente da província pegou as roupas dos mortos lá com... Teve uma epidemia, não sei se foi de cólera ou febre amarela, né? Pega as roupas dos doentes, dos mortos, e vai pegando lá as roupas, né, de doente, morto e tudo mais, e tu manda para os aldeamentos para tentar matar o maior número, né, de indígenas. Então, por um lado, a lei assegurava o direito dessa gente, sim. Pequeno poceiro teria direito,
indígena também. A questão é como isso foi aplicado. Tá? Primeiro, nós poderíamos dizer que ela não assegura, né, os direitos desses grupos, porque era um processo extremamente caro. Somente teria dinheiro para encaminhar um processo de legitimação quem tinha ali posses. Um processo geralmente custava aí entre 200 e 400 mil réis. Isso era o valor de metade de um escravizado, não era todo mundo que tinha. Quer dizer, tu tem aquele valor sobrando para ter uma escritura de terras. Tá? Então, por isso que pequenas posses acabavam sendo engolidas por grandes fazendeiros, né? Já que é o século, né, da violência, havia uma violência brutal contra esses grupos, tanto praticado pelo Estado como por grandes fazendeiros, né? Veja, é interessante levar em consideração a estrutura da justiça no período. Quem prendia as pessoas era a Guarda Nacional. O município, quando tinha os guardas para guardar a ordem, segurar a ordem pública, eram 2 ou 3 guardas, a maioria dos municípios. Tu recorria à justiça ou quando alguém morria, ou quando alguém teria te agredido, tá? Na prática, você assegurar uma posse era na base do facão e da espingarda. E é nesse sentido, né, que os ricos, então, teriam uma maior chance, e ainda assim, né, não seria totalmente garantida. Por quê? Eram arenas de disputas, onde muitas vezes um pequeno poceiro, né, ele entrava em atrito com um grande fazendeiro, mas ele tinha outras redes de relações, que muitas vezes era outro fazendeiro tão importante quanto. É aquele velho ditado, né? Inimigo de inimigo meu é meu amigo, tá? E essas pessoas, fossem elas alforriados, pobres, né, imigrantes, eles sabiam explorar muito bem no 19. Era isso. Professor, eu acho que depois de tantos elogios nos comentários e depois de ter respondido as perguntas, que a gente já pode encerrar esse debate, justamente pela correria que o senhor tem no seu horário. E mais uma vez eu quero te agradecer por ter tirado esse tempinho para poder bater esse papo com a gente, para poder fomentar esses debates, questões. Eu tenho certeza que agregou conhecimento para todo mundo. E eu sei que quem tiver interesse de poder trocar uma ideia com o senhor já disponibilizou o e-mail. E eu agradecer mais uma vez e falar que a vitória vai estar no último dia. E na próxima apresentação serei eu. Se eu puder também aparecer para a gente trocar uma ideia. Muito obrigado mesmo por tudo. E vou deixar se eu quiser fazer um comentário final aí, depois a Bruna encerra para a gente. Muito bem, eu agradeço aí as questões, a participação de todas, todos, os elogios também, embora acho que não os mereça, mas recebo com gratidão, e quem tiver interesse aí, manda um e-mail, a gente troca umas ideias, tá? Eu quero voltar para assistir outras palestras, porque eu agora estou entrando em recesso, né? Então, no próximo encontro, eu vou passar por aqui, então, para assistir aí o Igor, os demais colegas, tá? Será uma grande satisfação, parabéns aos organizadores, mais uma vez, obrigado pelo convite, tá? E sucesso aí nas pesquisas de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado aí, Bruna, também, que ficou no suporte comigo, o Lucas. Agradeço ao Igor, agradeço ao professor, ao Lucas, que também está aqui ajudando, né, na questão da gravação. Reforço alguns avisos, a lista de presença já está disponível no chat, vou passar aqui de novo. Não esqueçam de assinar, a gente precisa que vocês assinem. Outra questão é a questão das redes sociais, nos acompanhem nas redes sociais, também já coloquei aqui no chat. E a questão da filiação, mandem um e-mail se vocês tiverem interesse de participar do nosso laboratório, vamos ficar muito felizes de ter vocês conosco. Vou encerrar a sala daqui uns minutos. Quem não assinou a lista de presença, por favor, assine. E muito obrigada novamente a todos.